Áureo Tupinambá Júnior. Ele é arquiteto, ele é designer, ele é ilustrador. Gente, ele mexe com muita coisa. É muito bacana saber e conversar um pouquinho com ele. E olha que essa entrevista já vai me rodando para ser marcada há algum tempo. Acho que vocês vão adorar. Tudo bom, Áureo? Tudo bem, querido. Obrigado, viu? Bem-vindo. Olha o espaço dele como é muito massa, gente. Áureo, hoje quando a gente fala sobre patrimônio, a gente fala sobre memória e história. Como falar de memória e história numa sociedade que tem perdido cada dia mais esse contato e essa ligação? Olha, é muito difícil porque assim, é um contexto, a gente aqui só reflete uma coisa que acontece no cenário nacional, né? Na verdade, é um descaso que a gente tem como brasileiro com relação à nossa memória, ao nosso patrimônio, e isso vem com... o ápice disso não foi só a queima do Museu Nacional. Na verdade, a gente vem queimando memória, a gente vem queimando dados, a gente vem queimando informações já há muito tempo. Existe essa dificuldade do brasileiro se relacionar e dizer assim, eu acho que tudo isso tem a ver ainda com resquícios do colonialismo. A gente tem ainda um pé preso na senzala, não no sentido de que somos escravos, mas de que somos ainda colonizados, você entendendo? A gente não entendeu que a gente tem um país nas mãos, que a gente tem uma história linda, é um país novo, que precisa enfrentar ainda muita coisa, mas eu acho que tudo isso são resquícios, é como se a história não me pertencesse, pertence ainda ao homem branco que nos colonizou. Se você reconhece a história, a memória, você consegue formar uma identidade. Identidade enquanto sujeito, de local pessoal, subjetivo, mas também de uma forma coletiva, que isso também é um ato político. Exatamente. A memória, ela não é só a individual. É muito interessante o processo que constrói a memória, porque você traz a sua, mas você é um elemento da sociedade. Você leva para o social. O social se espelha. É um jogo bem intrincado, bem delicioso, troca, né? Onde o indivíduo traz as suas informações para a sociedade e a sociedade lê no indivíduo, aí fica esse tempo todo. A memória é formada exatamente disso, a identidade é formada assim. Quando você vê um povo fortalecido na sua identidade, é porque houve essas trocas, né? Eu valorizei determinada coisa, eu tornei ele sagrado, quando digo sagrado não no sentido não é o sagrado aqui religioso, mas assim, de dar importância a, né? Então esse elemento começa a definir a sociedade, o indivíduo, o comportamento, as classes, você está entendendo? É desse jeito que vem essa... Aí a gente fala sobre patrimônio, a gente fala sobre memória e a gente observa o espaço físico. O objeto físico, a gente vê, por exemplo, as ossadas de Luzia, a gente vê o nosso pseudo-paço imperial de Teresina, o nosso centro histórico, que é as casas e a arquitetura sendo devastada pelo comércio, e junto com ela a gente perde a nossa identidade. Será que Teresina tem condição de recuperar essa identidade, de compreender quem se de fato é Teresina e o Piauí? O teresinense entenderia outra cidade, por exemplo, se as marquises que fecham todas as fachadas do centro fossem retiradas. Eu acho que a gente ia ter um show de cidade, sabe? As pessoas iam se reconhecer naquilo, porque a gente pensa que o belo está só para aquele que passou pela academia. Não, o belo é um conceito muito subjetivo que perpassa as pessoas, você está entendendo? Não é uma coisa... É muito refinado, é muito elaborado esse sentimento, mas a gente lê muito A gente não fala sobre prédio e a gente não fala sobre objetos, né? Quando a gente vê isso, a gente fala sobre pessoas, sujeitos, história. Exatamente. Então a gente entenderia a cidade. Para isso também, Jada, a gente precisaria entender a cidade. É o que a gente estava conversando antes de começar a nossa conversa, era de entender, se não a história passada, mas pelo menos essa mais recente, saber como ela se organiza, como ela trafega, como é que o serviço se bate com o comércio, sabe? Essas coisas são muito importantes para a gente entender a cidade. Eu, como periperiense, estou aqui desde 79, eu precisei me afinar com Teresina para poder
entender ele, eu acho que eu entendo muito mais do que um teresinense nascido e criado aqui, como a gente diz lá no interior. Em Oeiras a gente costuma dizer que você pode não ser de Oeiras, mas que quando você bebe água de Oeiras e conhece a história, você vira oirensidade, você tem aquele espírito. Oirense, querido. Vamos desenvolver o espírito piauiense e a teresinensidade. Quando a gente fala sobre patrimônio, muitas vezes se remete só aos prédios, ao patrimônio tombado, e que na verdade o saber popular... Eu acho que se o saber fosse, como é que se diz, vamos usar assim, consagrados anteriormente, até talvez fôssemos capazes de resguardar mais o imóvel, o bem físico. Porque se o saber foi respaldado, foi reconhecido, dado o real valor dele, a gente com certeza saberia proteger mais o bem físico. Quando a gente começa a se reconhecer e olhar para o outro como igual, a gente vai conseguir dar um salto assim em todos os aspectos, inclusive de patrimônio. Gente, esse papo rendia muito, Áureo, mas infelizmente a gente pode trocar mais assunto e quem sabe guardar mais material para a próxima entrevista. Pronto, eu estou com vocês. Oi, galera, obrigado, Áureo. Imagina, querido. Estou de voltando.